Lula acaba com a taxa das blusinhas depois de enganar os imbecis brasileiros, dizendo que a taxa das blusinhas era para combater o contrabando e fomentar a indústria nacional. Agora, como ele está perdendo a popularidade, ele extinguiu a taxa das blusinhas. Ou seja, ou ele estava errado antes, ou ele está errado agora. Mas o que me deixa mais impressionado não é o governo ter feito isso, porque nós sabemos que um corrupto faz qualquer coisa pelo poder. E todo mundo sabe que Lula é corrupto. O que me deixa mais triste é saber que pessoas acreditam nesta fala aqui. Com a sua autorização, nós comunicamos que depois de 3 anos em que nós conseguimos praticamente eliminar, conseguimos combater o contrabando e regularizar o setor, nós podemos dar um passo adiante. Eles conseguiram eliminar o contrabando, irmão, como é que... Eu tô falando isso assim, parece ser algo assim, porra, é mesmo, velho? Quem que acredita que acabou o contrabando? Mas existem pessoas que acreditam nisso, cara. E existem pessoas que querem acreditar. Existem pessoas que se forçam, que se obrigam a acreditar nisso, cara. Mesmo sabendo que isso é uma tremenda de uma falcatrua, de uma mentira. Pô. Você tem contrabando até na Suíça, meu irmão. O governo brasileiro, irmão. O governo brasileiro acabou com o contrabando. Cara, não vou... Ai, velho. Então, na data de hoje, nós podemos anunciar, temos a satisfação de anunciar que foi zerado a tributação sobre a importação das famosas taxas da blusinha. Ela foi zerada. Foi zerada uma taxa que nunca deveria ter sido imposta. Nunca. Se não fosse o sentido única e exclusivamente eleitoreiro, como eu sempre vou dizer. Para enganar os bestas. Encher o caixa. Como todos esses políticos fazem. Esses políticos esquerdistas fazem. Eles deixam a população amínguas durante anos. E depois vai lá e solta verba para poder as pessoas ficarem felizes, né? É isso que acontece. Eles criam uma dificuldade durante 4 anos, inventam um opositor político imaginário, inventam um culpado daquilo imaginário e depois ele vem com a solução que ele mesmo criou. É isso que Lula faz e é isso que as pessoas hoje, com um pouco mais de conteúdo para ler, um pouco mais de instrução na internet, um pouco mais de, sei lá, de crescimento mental e enfim, as pessoas ainda hoje, as de esquerda, elas ainda custam a entender que os caras só querem prejudicar o povo para poder depois vender a escapatória. Eles criam a dificuldade para depois venderem a saída. Eu sou o mestre, eu vou livrar você disso. Uma coisa que ele mesmo criou. A partir de hoje, presidente, inclusive até todas as compras até $50 para pessoas físicas estão com tributo zerado. Então é um avanço importante, mas lembrando que isso só foi possível depois de um avanço muito significativo para regularizar o setor. O contrabando, que era uma marca presente nesse setor, ele foi eliminado. Agora... Quem que acredita nisso, cara? O cara que acredita num negócio desse aqui, ele precisa viver num governo petista o resto da vida dele, cara. Numa ilha administrada por petistas, entendeu? Você chega lá numa ilha administrada por petistas e coloca essas pessoas lá dentro. Daqui 10 anos, elas vão morrer afogadas porque nem ilha vai ter mais, porque elas vão roubar a areia da ilha. É isso que acontece, entendeu? Então vamos lá, vamos ver aqui o que é que tem de interessante nessa matéria. Antes a gente vai passar aqui, ó. Anunciou o fim da chamada taxa das blusinhas. A partir de amanhã, compras internacionais de até $50 vão deixar de pagar imposto de importação de 20%.
Nos 4 primeiros meses do ano, o governo arrecadou quase 1 bilhão e 800 milhões de reais com encomendas internacionais. É ou não é uma medida arrecadatória? Nos últimos 3 anos, o governo arrecadou 1 bilhão,78 milhões. Foca em bilhões, só com taxa das blusinhas. E para onde foi esse 1 bilhão? Alguém sabe dizer aí? Algum petista, algum esquerdista que possivelmente chegou nesse tempo do vídeo, sabe explicar para onde foi esse 1 bilhão da taxa das blusinhas aí? Porque eu sei para onde vai. Eu não sei para onde ele foi, eu sei para onde ele vai. Ele vai para a própria Globo para bancar a campanha de Lula de 2026. Ele vai para os influencers de esquerda, que vai ser pago para poder fazer mensagens mentirosas na internet. Ele vai para isso. Ele vai para isso. Ele vai para poder fazer campanhas na internet para que você, que é esquerdista, se entre e afunde ainda mais na lama da mentira, que é o que esse governo propaga. É para isso que vai a taxa da blusinha. Não foi para defender a indústria brasileira, não foi para isso. Se fosse para isso, a gente não estava passando pelo que está passando agora. A gente não estava pagando os produtos mais caros do mundo, do universo, no Brasil, que é um país pobre. A gente tem taxas de país de primeiro mundo. A gente tem taxas de país, não é de primeiro mundo não, cara. A gente tem taxas de países celestiais. Países celestiais. A gente tem taxas de países onde tudo é de ouro e de prata, onde as pistas são de ouro e de prata, onde você anda flutuando, voando. A gente tem taxa desses países aí. No entanto, o que a gente recebe em troca é lixo, é criminalidade, é roubo, é falcatrua, é juiz corrupto. Entendeu? São pessoas que se aceitam viver na miséria simplesmente porque gostam de um corrupto. É isso que a gente recebe em troca. Isso que a gente recebe em troca. E tem aqui também a fala que para mim foi uma das mais importantes que eu vi hoje sobre esse assunto, que é a fala de William Vac sobre esse mesmo assunto. E vai de encontro completamente ao que esse mentiroso falou recentemente aí, esse cara aqui do governo. Vai completamente contra. Não tem como ir a favor de um negócio desse, cara. Tem uma coisa que é considerado muito feio na política, é perder. O resto é bobagem. Preocupado com a possibilidade de perder as próximas eleições, o governo Lula acabou de abolir a tal taxa das blusinhas. Os tais 20% de impostos para importações até $50, que agora estarão, como era antes, zeradas em termos de taxação. Essa medida é um exemplo perfeito de que não valia nada o que o governo dizia quando impôs a tal taxa das blusinhas. Ou então, que não vale nada o que diz agora. Não era para proteger a indústria, o emprego, a concorrência do comércio brasileiro e arrecadar mais para equilibrar as contas? Agora não precisa mais nada disso. Não. Contanto que renda alguma popularidade? Tem que O ter mesmo popularidade. cálculo político-eleitoreiro é o que motivou outro anúncio feito hoje por Lula, de que vai gastar muito dinheiro para combater o crime organizado. Há 6 meses da eleição, esses gastos não mudam nada na situação da segurança pública, mas o que importa é poder anunciar. Tem mais. O que o governo promete gastar nesse anúncio de hoje com segurança pública é fichinha, perto do que a Petrobras vai perder se continuar segurando o preço da gasolina, que ela compra mais caro lá fora do que vende aqui. É uma decisão política, evidentemente, para não ter aumento de preço antes de eleição. Ou seja, a estatal pode tomar um prejuízo. O Tesouro Nacional pode arcar com mais dispêndios. A indústria e o comércio nacionais podem se virar. O que não se pode é perder. Isso é muito feio. Vocês estão entendendo? A empresa pode se ferrar, ou a Petrobras pode se ferrar, tudo. Por isso que a empresa estatal é ruim. Por causa disso. Porque o governo controla o jeito que ele quer para fazer campanhas eleitoreiras enquanto você paga o diesel mais caro do planeta Terra. Mas muitos batem palma. Não é isso que as pessoas querem?
O governo federal anunciou o fim da taxa das blusinhas. O termo é utilizado para se referir ao imposto de importação de 20% sobre compras internacionais até R$ 50, ou $50. Ou seja, $50 na cotação de hoje, vamos supor que seja R$ 5 o dólar. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 5, 25. R$ 250. Ou seja, se você fizer uma compra de R$ 250, você iria estar pagando uma porcentagem de 20% acima de taxa da importação. Fora as taxas comuns que tem, né? Que é frete e outras coisinhas lá mais. Então você ia pagar o triplo do valor simplesmente porque o governo quis. Só porque o governo quis arrecadar. Só por isso. Cobrado através do programa. A mudança feita a menos de 5 meses das eleições será formalizada em uma medida provisória assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e regulamentada por uma portaria do Ministério da Fazenda. As medidas foram publicadas em edição extra, blá, 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 blá. A isenção de impostos federais será formalizada em portaria ministerial. Isso aqui é o que já disse ali. A medida não muda as regras do ICMS. Ainda tinha ICMS, viu? Um imposto estadual que também é cobrado nessas compras. Isso aí todo mundo pagou, sempre pagou e todo mundo fica caladinho. Paga imposto caladinho. A gente brasileiro é muito bom para pagar imposto caladinho. O governo pode criar o que for e dessa forma é muito fácil. É muito fácil você governar um país, uma nação, um universo desse jeito, entupindo o povo de imposto. Tá faltando aquilo ali, vamos cobrar imposto que a gente faz. Tá querendo roubar dinheiro, vamos cobrar imposto que a gente rouba. O juiz tá querendo cobrar mais, vamos cobrar imposto que a gente paga a eles. É sempre assim, é muito fácil, cara. O brasileiro se acostumou com isso, cara. Hoje a oposição tem trazido o tema de volta dentro do governo. Há ministros que defendem que reveja a taxa das blusinhas. A gente não tem que fazer o debate racional. A gente tem que fazer o debate racional. Eu não tenho... Quem é que tá falando isso aqui, cara? Eu não li direito aqui. Declarou Duringan. Enfim, isso aqui não interessa mais para mim. O que interessa foi a crítica inicial às medidas eleitoreiras do governo. Vamos abrir os olhos, porque esse ano vai ser um ano de guerra política, cara. Esse ano vai ser um ano de guerra política. Esse ano vai ser um ano onde as mentiras elas vão reinar. E esse ano, possivelmente, nós não vamos ter o dedo na balança que tivemos em 2020 do ministro Alexandre de Moraes, que colocou o dedo na balança para que Lula ganhasse, e todos os outros ministros que tiveram envolvidos na soltura do criminoso. Soltaram um criminoso, limparam o nome dele e jogaram ele na campanha para poder eliminar o Bolsonaro. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. Até as pessoas de esquerda sabem disso. Mas esse ano não vai ter isso. Então, eles vão usar todas as armas possíveis para poder enganar a população. Uma delas já está começando, que é a taxa das blusinhas, a eliminação da taxa das blusinhas e injetar trilhões e trilhões na segurança pública a 5 meses da eleição, como se isso fosse resolver algo. Por isso que você paga tanto dinheiro, fi. É por isso que quando você chega no mercado, o feijão tá altíssimo. E você hoje, com o dinheiro que você ia há 10 anos atrás no mercado, você não traz nenhuma sacola plástica de comida. É por isso. Mas aí você faz o L de novo.